Jornal ABC Entrevista. Jornal ABC desta segunda-feira inicia a sabatina com os candidatos ao governo do estado de São Paulo, mais um espaço democrático da única emissora de rádio oficial do Brasil que traz notícias sobre a região do ABC todos os dias. No Jornal ABC nós focamos a nossa região, tratamos dos temas que interessam diretamente a vida do cidadão e é nesse sentido, nesse trabalho cidadão, que nós iniciamos esta série de entrevistas para ouvir as propostas, para conhecer os candidatos, para oferecer ao eleitor, ao ouvinte da Rádio ABC, mais ferramentas para, na hora do voto, tomar a sua decisão no próximo dia 5 de outubro. E é um trabalho que se inicia hoje com a parceria, neste ano de 2014, com o Jornal Diário Regional, uma importante publicação aqui do ABC e que estará conosco nesse período com a participação de seus profissionais, com a publicação da entrevista, com a repercussão da entrevista levada ao ar pela Rádio ABC. Você nos ouve em AM 1570 em radioabc.com.br. Essa entrevista também pode ser ouvida nos smartphones, nos celulares, nos tablets. Pessoal que baixou o aplicativo da Rádio ABC, nós poderemos também, ao longo do dia, oferecer essa entrevista na íntegra para quem não puder acompanhar ou para quem quiser ouvir de novo nas nossas redes sociais. Nós iniciamos esse trabalho com o candidato ao governo do estado pelo Partido Verde, Gilberto Natalini, que está aqui no estúdio para conversar com a gente. Gilberto Natalini, muito obrigado pela gentileza em atender o nosso convite. Bom dia. Bom dia, Anderson, Leandro, Carlos Alberto. Bom dia aos ouvintes da Rádio ABC. Muito obrigado pelo convite. Estou aqui com muito prazer, muita satisfação e parabéns a vocês por essa iniciativa democrática de abrir os microfones da rádio e o jornal para os candidatos. Pois não. Gilberto Natalini, que entre tantas atividades desenvolvidas na carreira política, já começando desde a época de estudante, dirigiu o sindicato foi diretor do Sindicato dos Médicos no estado, foi secretário de saúde em Diadema no governo Gilson Menezes entre os anos de 97 e 2000 e é vereador em São Paulo. Ele está já no quarto mandato, né, como vereador, quarto é isso? Mandato, Gilberto? Câmara Municipal de São Paulo, né? Médico, portanto, de formação. Em exercício. Em exercício também. Cirurgião em exercício. Trabalhando. Gilberto Natalini, por que ser candidato ao governo do estado? Olha, eu tenho uma vida política muito longa, quer dizer, como vereador, 14 anos, como ativista política, quase 50 anos. Sou ambientalista de coração. Trabalho com a saúde, meio ambiente, a área social. E no Partido Verde, eu recebi um convite do Partido Verde para preencher esse cargo de candidato a governador pelo PV no estado de São Paulo. E me considero preparado, me considero amadurecido, vivido o suficiente e com propostas muito concretas, muito tranquilas para o povo do estado de São Paulo. Aceitei o desafio e estou cumprindo a minha função nessa campanha eleitoral de 2014 para o governo do estado. Está animado, motivado? Estou animado, estou motivado. O PV, o Partido Verde, é um partido muito simpático à população, muito querido, respeitado. E cabe agora a mim e aos militantes, ativistas do PV, os amigos do PV, cabe nós transformarmos esta simpatia que o Partido Verde tem. Quando você fala, sou do Partido Verde, geralmente a pessoa abre um sorriso, fala, esse partido é legal, eu gosto desse partido. Cabe a nós transformar essa simpatia em intenção de voto. Esse é o nosso desafio, não é um desafio simples. Transformar essa bem-querência que a população tem pelo Partido Verde em intenção de voto. É isso que nós estamos trabalhando, inclusive agora vai começar horário eleitoral, nós vamos trabalhar nesse sentido. E quais são as ferramentas, os instrumentos que o senhor acredita sejam fundamentais para que essa transformação ocorra? Olha, em primeiro lugar, é o ideário do Partido Verde. O que o Partido Verde propõe para o estado de São Paulo com essa candidatura. Na verdade, o Partido Verde é favorável ao desenvolvimento econômico, obviamente, claro que sim. Quem achar o contrário está enganado. Nós queremos salário, queremos renda, queremos emprego, o lucro, não temos nada contra isso, desenvolvimento econômico. O desenvolvimento social, nós trabalhamos por isso 24 horas por dia.
o fim da miséria, a diminuição da pobreza, a igualdade social, as questões sociais ao alcance do todo o povo. Nós somos favoráveis. Agora tem uma vírgula que só o Partido Verde tem. Os outros partidos não têm essa vírgula. Qual é a vírgula? É o respeito à natureza, o respeito ao meio ambiente e a defesa da vida, a vida humana e a vida dos outros seres vivos, particularmente dos animais que convivem conosco sobre a Terra. Então, com esse ideário, nós temos propostas concretas sobre cada assunto: saúde, educação, moradia, transporte, enfim. Nós temos propostas, plano de governo para apresentar para São Paulo. Candidato Gilberto Natalino, o senhor acabou de falar a respeito desse diferencial que o senhor chamou a vírgula do PV, seria a defesa do meio ambiente e natureza. Se eleito governador de São Paulo, qual seria a primeira mudança que o senhor promoveria na condução da gestão do Palácio dos Bandeirantes? A primeiríssima mesmo é enxugar a máquina pública. Nós temos estudos já concretizados, nós vamos diminuir de 24 para 16 secretarias o governo do Estado de São Paulo. Nós vamos eliminar 8 secretarias, juntar algumas secretarias e equacionar esse problema de inchaço da máquina pública. Quais, por exemplo, poderão ser eliminadas na sua avaliação? Por exemplo, nós podemos somar a Secretaria de Gestão com a Secretaria de Planejamento. Podemos reorganizar, reunir a Secretaria de Saneamento, de Recursos Hídricos e de Energia. São 2 exemplos aqui que eu estou te dando, mas nós temos a intenção de formar uma Secretaria de Infraestrutura, reunindo embaixo dessa secretaria todas as grandes obras, os grandes projetos de infraestrutura do Estado. Dessa maneira, aí tem outra questão também. Nós pretendemos e vamos fazer, caso o PV chegue ao governo, o eleitor nos dê essa chance, diminuir de 15 mil para 10 mil cargos políticos, cargos de nomeação de políticos no governo do Estado. Nós achamos exagerado as nomeações políticas, gasta muito dinheiro público, muitas vezes, com pessoas que não correspondem profissionalmente ao cargo. Isso logo que entrar? Logo que entrar, já é medida de primeiro impacto de governo, nós vamos fazer isso. Além disso, a gente tem as propostas, obviamente, nas áreas específicas, né? Por exemplo, na saúde, o que o nosso governo do Partido Verde faria no Estado? Nós aumentaríamos de 12% para 15% os recursos financeiros próprios do Tesouro Estadual para a Secretaria de Saúde, em 4 anos. Isso daria um acréscimo de 5,6 bilhões de reais na verba do Sistema Único de Saúde do Estado de São Paulo. Você ia tirar de onde? Há vários locais, principalmente da carga de imposto, mas o enxugamento da máquina já daria uma boa... Esse dinheiro que o senhor vai economizar, o senhor podia bota na saúde. Prioridade máxima à saúde pública, máxima. O nosso governo, na nossa intenção, todas as secretarias, todas as ações de governo estarão calcadas em medidas de sustentabilidade. Por exemplo, a saúde, ela tem o lado de atendimento da saúde, hospital, médico, remédio, mas ela tem o lado de promoção que é muito pouco feito. Então, por exemplo, não sei se vocês conhecem, mas 30 minutos de exercício físico por dia, de atividade física, prolonga a vida da pessoa em 5 anos. Então nós faremos um grande movimento, um grande mutirão para tirar o paulista do sedentarismo. O sedentarismo mata as pessoas, adoece, tira as pessoas da vida ativa. Então, promoção de saúde, isso é uma questão importantíssima. Então, na saúde, a gente gostaria de ter mais esse dinheiro, porque nós pretendemos, eu como governador pretendo aumentar de 37% para 60% a cobertura do programa de saúde da família no Estado de São Paulo. Hoje é 37% da população coberta. No final dos 4 anos do governo do Partido Verde, nós pretendemos seja 60%. Então, estou dando algum exemplo assim para o ouvinte saber um pouco. Isso, saúde da família. Programa de saúde da família. Além disso, fazer uma ajuda fazendo junto com os prefeitos, entende? Os prefeitos estão muito sozinhos nas questões da saúde. O governo do Estado gasta o seu dinheiro na rede própria. Rede própria estadual. Por exemplo, aqui tem um hospital próprio do Estado, Mário Covas. Então, esse aumento do dinheiro, da verba, nós faríamos convênio com os prefeitos, repassaríamos fundo a fundo para ajudar as prefeituras que estão com a corda no pescoço. Os prefeitos não conseguem mais aumentar a verba de saúde.
Tem prefeitura do interior, eu andei quase 260 cidades no interior, está pondo 35% do orçamento da prefeitura, que já é pequeno, que já é pobre, está pondo 35% na saúde. E mesmo assim não damos conta. Né? Não dá conta, não tem de onde o prefeito tirar mais. Então veja só, se você fizer o convênio, amarrar direitinho o convênio, para não ter desvio de verba, para não ter desperdício, para não ter corrupção, cada centavo de dinheiro público tem que ser vigiado. Não tem cabimento num país como o nosso você deixar o dinheiro público sair pelo ralo, como está saindo. Como está saindo hoje, para tudo que é lado. Então, eu queria colocar isso para vocês e dizer que na saúde a gente pretende melhorar um pouco a ajuda às santas casas, né? Porque o SUS, o grande vilão do SUS é o governo federal. Esse é o grande vilão. Porque a tabela SUS faz 10 anos que não tem reajuste. A Santa Casa gasta 100, recebe 60. Imagina você na sua casa, né, receber 60 de salário e gastar 100 todo mês, você vai para falência. Então o SUS está indo à falência. Então a briga, nós pretendemos jogar o peso, o que não é feito hoje. Né? O governador aceita essa situação muitas vezes calado, então nós não vamos nos calar. O peso político de São Paulo para exigir que Brasília, que o governo federal aumente os seus repasses para o SUS para dar uma folga. O brasileiro não vive sem o SUS. 150 milhões de brasileiros dependem exclusivamente do Sistema Único de Saúde. Portanto, trata-se de melhorá-lo. Gilberto Natalini, candidato ao governo do Estado pelo Partido Verde, conversando conosco, participação do repórter Carlos Carvalho, do Diário Regional. Bom dia, Carlos, fique à vontade. Bom dia, Anderson, bom dia, Leandro, bom dia, candidato. Bom dia. Aqui no ABC, o PV é representado pelo Lauro Michels, prefeito de Diadema, mas ele já disse que apoiará o Geraldo Alckmin na sua reeleição. Como o senhor encarou isso? Olha, eu encaro de uma forma, até assim, com uma certa surpresa, que existe uma questão partidária, que é a questão da fidelidade, né? Existe uma lei, inclusive, eleitoral, uma lei partidária que obriga o filiado do partido a trabalhar com os candidatos do partido. Mas eu acho que essa questão, ela está sendo superada, ela está sendo... Eu tenho muitos amigos em Diadema, nossa campanha em Diadema está indo bem, nós vamos ter bastante voto lá, né? Temos a deputada Regina Gonçalves, que é amiga pessoal minha, ela foi vice-prefeita quando eu era secretário municipal de saúde, então a nossa amizade é longa. Estamos trabalhando junto, estamos ajudando a candidatura dela. E eu tenho amigos pessoais, tenho pacientes, tenho liderança em Diadema. Esses dias fizemos uma reunião lá no Eldorado, tinha 300 lideranças políticas. Então, a eleição está indo bem. A gente tem aqui em Santo André o presidente da Câmara, né, o vereador Donizete. Temos candidato em todos os municípios, né? Lá em São Caetano, lá temos o Vadinho, que é um candidato nosso do Partido Verde. A campanha está indo em todos os municípios. Então, independente de qualquer posição um pouco mais esquisita, né, um pouco menos legalista, não há problema. A minha experiência política mostra que a verdade e o bom senso sempre prevalecem na vida. Eu acredito nisso e vamos em frente. Mas de alguma forma o senhor pretende conversar com o prefeito Lauro Michels para algum apoio nessa eleição, para mudar esse posicionamento dele? A gente conversa com todo mundo. Esses dias estive com o presidente do Partido Verde de Diadema, sou amigo pessoal do secretário de Negócios Jurídicos, o André, sou amigo do Chico Rocha, do próprio prefeito. Nós temos conversado e isso a campanha em Diadema está acontecendo, né, no meu ponto de vista, satisfatoriamente bem, entendeu? E nós vamos conversar sempre, o diálogo, a conversa, isso é normal. As pessoas que são muito jovens têm esses impulsos, às vezes, não muito corretos, né? A gente tem que dizer, pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Vamos trazê-lo para o caminho correto e vamos em frente. Gilberto Natalini, desenvolvimento sustentável. Como é que um governo do Partido Verde vai tratar, por exemplo, a questão do desenvolvimento econômico e a questão do meio ambiente, sem prejuízo ao meio ambiente no estado de São Paulo? Porque na região metropolitana, por exemplo, nós não temos condição mais de respirar, né? O ar está muito ruim aqui. Que medidas são necessárias nesse sentido, na sua opinião? Olha, o meio ambiente ele tem 5 poluições, né? A poluição do ar, a poluição da terra, a poluição da água, a poluição visual e a poluição auditiva, sonora, né? Então, nós temos que buscar nessas 5 poluições diminuí-las todas. Nós temos que recuperar o passivo ambiental. Por exemplo, São Paulo é um estado riquíssimo do Brasil, que ainda joga 50% do seu esgoto humano nos cursos d'água, nos rios, nos córregos. Então, um governo de sustentabilidade vai criar na indústria,
na indústria do saneamento um forte braço. Isso dá emprego, traz tecnologia, traz inovação, traz empresas novas. Né? Nós, por exemplo, nós temos a questão dos biodigestores que não são explorados no estado de São Paulo. Então nós queremos diminuir a quantidade de esgoto humano que é jogado nos córregos. Humano e esgoto industrial. Isso mexe com a economia. Então, um governo nosso faria isso. Além, obviamente, de proteger os rios, está vendo a chuva. Ontem estava no jornal O Estado de São Paulo que todos os rios de São Paulo estão muito abaixo da sua vazão. Quer dizer, nós temos rios secando. Então nós temos que proteger o que tem. Então, tratamento de esgoto é uma outra coisa. Investimento em novas tecnologias para a produção de energia. Não é? Por exemplo, energia fotovoltaica, aquecimento solar, energia eólica. São Paulo é uma vergonha, eu acho. Um estado como São Paulo não ter um projeto governamental firme, né, para valer de energia solar. Energia solar é uma alternativa. Os países desenvolvidos estão todos investindo nisso. É outra maneira de você fazer a coisa. Terceiro, por exemplo, estou te dando exemplo, transporte. Né? Um governo do estado do Partido Verde daria prioridade total e máxima, total, ao transporte sob trilho. Não tem cabimento, nessa altura dos acontecimentos, nós não termos uma linha de metrô ligando a cidade de São Paulo ao ABC. Isso, eu não vejo isso, né? Então nós desenvolveríamos transporte sob trilho, ligando as cidades entre si, e ligando as regiões metropolitanas, por exemplo, São Paulo, região de Campinas, São Paulo, região de São José dos Campos. Tudo isso significa emprego, significa as empresas se renovarem para produzir, por exemplo, vagão de trem, locomotiva. A economia verde, a economia sustentável, ela não é uma economia para atrasar. Ela é uma economia para criar novas tecnologias, para abrir novos horizontes. Na verdade, seria assim um renascer da humanidade para um novo patamar intelectual e de produção. É isso que o Partido Verde propõe. Eu poderia dar exemplo aqui para você, mas como o tempo é curto, eu vou ficar nesses 3 ou 4 aqui. Candidato Gilberto Natalini, qual a sua proposta para a área de segurança pública? Segurança pública é um problema gravíssimo. Eu acho, sinceramente, que hoje existe uma situação que causa a maioria dos problemas de segurança pública. Chama-se crime organizado. Nós estamos perdendo a guerra para o crime organizado. O Brasil está perdendo a guerra. O crime organizado se expandiu para as cidades médias, pequenas, para todas as capitais. Então, um governo do Partido Verde, ele vai usar a inteligência. Se você enfraquece, se você fragiliza o crime organizado, você combate o tráfico de droga, o tráfico de arma, o roubo de carro, o roubo de carga, médios e pequenos crimes que são feitos na cidade, que são, de certa forma, para alimentar a cadeia do crime organizado. Então, nós trabalharíamos da seguinte maneira: integração entre as polícias. A integração total tem que ser feita por Brasília, mas aqui o comandante das polícias é o governador. Então, delegado, vem aqui, coronel, vem aqui, os senhores vão trabalhar juntos sob o meu comando. Não dá para o delegado sair correndo para um lado e o coronel para o outro, desgastando dinheiro e energia. Então, integração. Segundo ponto, inteligência. Nós temos que ser mais inteligentes do que os criminosos, do que o crime organizado. A polícia não pode perder no quesito inteligência para o bandido. Não pode. Então, investimento massivo. Só agora que os detectores de celular estão chegando às cadeias. Só agora. Por quê? Eu pergunto, por quê? Por que só agora? Tá certo? Enfim, as câmaras localizadas nas cidades, a integração entre a Polícia Civil, os dados serem integrados, não são muito bem integrados ainda, então inteligência. Terceiro, integridade. Né? O policial, ele tem que agir com integridade. Se chega um investigador ou um agente penitenciário na porta de um órgão policial com uma BMW de R$300 mil e ele ganha 4 mil por mês, tem que perguntar de onde veio. Não na loteria, foi herança do pai e da mãe, ou houve algum problema. Não dá para a gente conviver com esse nível de corrupção que as polícias convivem, que o povo convive. Não dá, o governo tem que tomar uma atitude, não pode ser complacente. E o quinto é impacto. Impacto é o quê?
quando o crime organizado quer infernizar a vida de uma cidade ou de uma região, ele cria aquelas verdadeiras obras de guerrilha, né, pondo fogo, etc. A polícia, ela tem que ter a iniciativa de criar o impacto para amedrontar o crime organizado. São situações, assim, rápidas palavras, que eu queria dizer para você, de medidas que eu acho importantes. É fácil? É claro que não é fácil. É difícil, é muito difícil. O crime organizado está envolvido em todas as instituições da vida do brasileiro. Todas, sem exceção, inclusive nos parlamentos. Mas, se não fizer isso, nós não vamos ter paz nem segurança pública. A educação que o senhor pretende fazer para melhorar a educação do Estado de São Paulo? A educação, é que os assuntos são tão amplos, né? Educação, eu acho que nós temos que criar um clima onde o aluno volte a gostar de estudar e o professor volte a gostar de dar aula. Então nós temos que, primeiro, capacitar os professores para que eles possam ensinar e os alunos entender as aulas. Quer dizer, modernizar a relação entre o professor e o aluno. A impressão que eu tenho é que a juventude caminhou muito longe com toda essa revolução da internet e a escola ficou para trás, é a minha impressão. Capacitar os professores, melhorar o salário dos profissionais da educação, ampliar as escolas de tempo integral no estado de São Paulo com atividades no contraturno escolar, que possam dar o aluno ficar das 8 às 5, ampliar ao máximo isso, ampliar as escolas profissionalizantes, ETECs e FATECs, colocar em cada canto do estado escola profissionalizante, que o aluno já sai dali praticamente com o emprego garantido. Abrir a escola para os pais e para as comunidades. Abrir a escola tem que ser a continuação da casa do aluno. Ela não pode ser de muro fechado, senão o aluno não vai gostar da escola, tá certo? Então, fazer essa ampliação e na minha opinião, a chave da questão é o aluno gostar da aula. Hoje os alunos vão para a escola, uma grande parte deles não vão para ver aula, vão para cumprir tabela. Então nós temos que ganhar essa juventude modernizando a escola, informatizar a escola, dar acesso à internet aos alunos, o máximo possível, laboratórios de internet, enfim, toda uma situação que eu acho que o governo está muito atrasado. O desempenho do estado de São Paulo na educação é vergonhoso. São Paulo é um estado que deveria estar muito à frente no aproveitamento das aulas e na captação de conhecimento dos alunos. Bem, chegamos ao final dos 20 minutos destinados à conversa com o candidato Gilberto Natalini, candidato ao governo do estado pelo Partido Verde, que gentilmente, atendendo o convite da Rádio ABC e do Jornal Diário Regional, esteve aqui conosco nesta segunda-feira. Candidato, foi muito bom tê-lo aqui, muito obrigado pela sua participação. Boa sorte aí na campanha e alguns segundos finais aí para suas despedidas. Eu que agradeço a vocês pela entrevista, agradeço aos ouvintes da rádio, aos leitores do jornal que vão nos conhecer nossas propostas. Estou à disposição para democraticamente voltar quando vocês quiserem.